Muito bom dia, muito bem-vindos todos. Muito obrigado pela oportunidade que vocês estejam aqui vendo sobre e trabalhando sobre cientistas no Brasil. Vocês vão ver que é um monte de gente, uma galera gigantesca que é extremamente desconhecida, certo? Então vocês ficam falando sobre Neymar, não sei quem, e não sei quem, mas existem muitos cientistas que estão trabalhando duro para avançar na ciência e que vocês usufruem muitas vezes todos os dias, certo? Então meu nome é Gerson Falk, eu sou coordenador do ITT Oceânico, vocês passam ali de vez em quando ali na frente do instituto nosso que fica ali embaixo, e eu tenho mestrado, graduação em Geologia aqui no Unicinos, mestrado na Federal do Rio Grande do Sul e doutorado na Alemanha, na Universidade de Heidelberg. Só para vocês terem ideia, a Universidade de Heidelberg ela foi fundada em 1326, ou seja, o Brasil não era nem conhecido ainda e já existiam universidades na Europa, já existiam universidades fazendo ciência, certo? Então, nosso país é um país extremamente jovem e também somos jovens em relação à ciência também. Bom, mas o que é um cientista? Na nossa mente a gente fica falando a respeito e pensando, cientista é aquele cara de cabelo branco, de óculos, andando com bengala praticamente, ou metido num laboratório. Não, cientista é um cara que faz descobertas científicas, publicam essas investigações que ele realiza e existe descobertas que formam muitas vezes novos produtos patenteados, etc. Então, ele é um cara um pouco diferenciado, porque ele estuda. Veja o meu caso, eu fiz graduação, mestrado, doutorado e fiz muitas investigações e demorou anos para se formar, certo? Então, nós temos dentro do Brasil, do país e do mundo, vários cientistas que estão estudando durante anos uma determinada técnica. Aí vocês encontram Apolo 11, o cara pisou na Lua. Meu Deus, mas para esse cara chegar na Lua, teve uma série de investigações anteriores a essa. Vamos começar com Leonardo da Vinci, que fez investigações para tentar voar, mas deu tudo errado. Esse helicóptero, que hoje a gente chama de helicóptero e a gente chama de outro nome, não saiu do lugar, ele não conseguiu voar. Ele não conseguiu ser mais leve que o ar. Então precisou de muita investigação. Antes dele, já existia Ícaro. Lá na Grécia, o cara sonhava em voar. O homem sonha em voar. Mas, quase 400 anos depois, veio Santos Dumont e conseguiu ficar mais leve do que o ar. Ele também inventou, porque ele estava pilotando, ele não conseguia ver o tempo. Então ele inventou o relógio de pulso, que muitos de vocês têm aí. Ele inventou, só que não era digital. Agora, recentemente, existe uma empresa brasileira chamada Embraer que possui aviões super modernos. Então é uma tecnologia que vem baseada em conhecimento científico. Tudo que está embarcado nessa aeronave que é feita no Brasil, lá em São Paulo, possui informações científicas. E é isso que a gente trabalha. Só que nós, cientistas, eu me incluo dentro deles, não somos famosos. Agora, recentemente, nós temos esse aqui, vocês sabem o nome dela? Essa aqui eu esqueci o nome dela. Mas nós também temos essa aqui. Essa é mais moderna. Só para vocês terem ideia, essa aqui é a Perseverance, ela possui mais equipamentos que muitas universidades do Brasil, certo? Agora, recentemente, um mês atrás, ela fez um furo, ela fez uma perfuração com esses equipamentos todos modernos e descobriu que possivelmente existam sinais de vida em Marte, uma vida fóssil, certo? Só que eles só vão ter certeza disso depois de 2030, quando uma outra aeronave, uma espaçonave, vai até Marte e vai pegar uma amostra e vai trazer de volta para a Terra, porque somente olhando a gente vai ter certeza, certo? Então, dessa ciência toda embarcada num gibizinho que está lá em Marte, existe muito conhecimento científico, certo? E esses caras aqui deram margem para a existência de outras empresas. Então nós temos a NASA, que faz essa investigação, essa é uma empresa europeia, que
joga vários foguetes no espaço. Isso aqui é uma empresa russa. E agora existe a SpaceX, que é uma empresa privada que está enviando gente, pessoas, equipamentos, satélites para o espaço, e é privada. Da onde vem esse conhecimento? Do anterior, da NASA. Os engenheiros que montaram esses equipamentos vieram o seu conhecimento na NASA, né? E agora estão nessa empresa privada. Também existem outros, isso aqui é japonesa, isso aqui é francesa, e assim vai indo. No Brasil também existe, não existe uma empresa, mas existem órgãos que trabalham com essa questão espacial. Mas vou apresentar para vocês alguns pesquisadores que estão extremamente famosos, mas que vocês não conhecem possivelmente. Então, apresento para vocês aqui, ó, Vital Brasil. Cara, em 1860 ele nasceu, morreu em 1950, e aí ele pensou assim: vou fazer doutorado. Gente, fazer doutorado em 1950, quando ele morreu, ou 1940, ou 1930, era extremamente complexo, né? Ele conseguiu fazer doutorado, se especializou e ele liderou o combate a doenças como varíola, peste bubônica, que mataram milhares e milhares de pessoas, como recentemente matou a questão do Covid. Outro cara, Carlos Chagas, ele é um carioca médico, né, que também descobriu novas doenças, como a doença de Chagas. É um cara que se dedicou a vida toda nessa questão. Depois, Balduino Ramos, é o Padre Ramos. Esse cara aqui é um cara que chegou aqui no Rio Grande do Sul, fez pesquisas em botânica fantásticas, tem grandes descobertas a respeito da nossa flora que existe aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, na Mata Atlântica. É um cara famosíssimo e fez grandes coletas. Um grande pesquisador também. A Joana Dodenheimer, né, uma agrônoma, ela trabalhava bastante com a questão de bactérias e na agronomia e fez grandes descobertas também. Não é conhecido. Milton Santos, um cara, um jornalista, um geógrafo famoso, muito importante dentro da geografia física do Brasil. Grandes descobertas também, um cara, uma inteligência gigantesca. Elisa Pessoa, uma pessoa que trabalhou bastante com a questão de física, que começou praticamente a física nuclear brasileira. Miguel Nicoledes, desculpa, é um neurocientista, né? Até eu botei aqui a imagem, ó, na Copa do Mundo, apareceu 15 segundos, era para uma pessoa com a sua mente, ele ia caminhar, né, com o uso desses equipamentos. Tanto é que ele era uma pessoa tetraplégica. Então, a pessoa se levantou, mas a televisão não mostrou 5 segundos, apenas um flash, né? E ele conseguiu. A pessoa caminha através do pensamento, ele consegue sair do lugar. É um brasileiro. Depois, uma bioquímica formada na URGS, que trabalha bastante com a questão de Alzheimer e Parkinson. Depois, Clarissa Friso, da Federal de Santa Maria, uma química, trabalha bastante com a questão da farmácia, né? Novos medicamentos, trabalha também com a questão, com muitos artigos científicos. Ela tem mais de 100, cada um desses aqui que eu mostrei, os mais modernos, tem centenas de artigos científicos. Para fazer um artigo científico requer uma série de conhecimentos, uma série de tempos de dedicação. Ela tem 100. Depois, Rodrigo Miller, um cara que trabalha com paleontologia. Depois eu vou falar para vocês uma das descobertas dele, que está relacionado com nós, os mamíferos, né? Somos todos mamíferos. Então aqui está relacionado aos dinossauros. Saibam vocês que os dinossauros mais antigos que existem na face da Terra começaram na região de Santa Maria, né? Então os mais antigos que se expandiram pelo mundo todo. Só que os dinossauros eram do tamanho de uma galinha. Depois, Carlos Corrado, meu colega, ficou aqui nesse navio fazendo investigações a respeito das transformações que aconteceram no Mioceno. O Mioceno é um tempo geológico que aconteceu há 20 milhões de anos, que houveram drásticas mudanças climáticas. Então, as pessoas estão estudando as rochas do Mioceno, de 20 milhões de anos atrás, para tentar descobrir como vai ser o comportamento da Terra
os próximos milhares de anos. Ah, nós não vamos viver. Não é? Vocês não vão viver, mas os seus filhos, netos, bisnetos vão ter consequências das mudanças climáticas, que eu acho que os professores de vocês também estão falando. Então, esse cara estuda bastante nessa questão. Também existem várias feiras, aqui na Unicinos existe feira de iniciação científica, em que são apresentados vários trabalhos. E existem no Brasil várias feiras. Agora, no dia 25 a 27, no Colégio Fundação Liberato, vai haver a feira de iniciação científica, que é aberta à comunidade como um todo. Que vários experimentos feitos por alunos de escolas, apenas escolas, fazem e apresentam os seus trabalhos. E aí, o que um cientista faz, né? Então ele tenta trabalhar, fazer ciência, mas sem dinheiro. É difícil. Então isso é impossível. Para isso ele conta com CNPq, FINEP, CAPES, Ministério da Ciência e Tecnologia, FAPERGS, para quem mora em São Paulo, FAPESP, tem dinheiro, e aí ele tem que buscar, ele tem que fazer projetos, ele tem que articular com vários pesquisadores para fazer parte desta rede que ele vai montar para fazer sua investigação. Ninguém é uma ilha, certo? Todos têm que trabalhar em cooperação, e na ciência também. Então, existem também, seus alunos podem ser enviados para diferentes, existem várias instituições, botei algumas, que enviam para o exterior. Essa aqui é da Alemanha, essa aqui é da Europa, essa aqui é dos Estados Unidos, que existem bolsas para alunos de Brasil, América do Sul, África e Europa, que também estão disponíveis para qualquer pessoa que queira fazer uma investigação. Mas aí eu vou apresentar para vocês o que eu faço, certo? Então, se nós pegarmos o tempo da Terra, né, que a Terra existe há 4,6 bilhões de anos, e colocarmos em um relógio em 24 horas, nós teremos esse relógio, e aí vamos contar a história. Só que essa história é contada com muita ciência. E eu sou um geocientista, então eu vou contar a forma como a geologia interpreta a evolução da Terra. Então nós temos aí, há 4,6 bilhões de anos surgiu a Terra, né, fruto do Big Bang, uma grande explosão que existiu, e às 21 horas, portanto, por volta das 400 milhões de anos depois, por volta das 2 horas da madrugada, depois do surgimento da Terra, houve uma explosão, um grande choque de um meteoro, que o resultado deu que sobrou do choque, aquele material ficou circulando em volta da Terra. Esta é a Lua. Então, a Lua surgiu apenas às 2 horas depois do início da Terra. Ao longo do tempo, durante milhares ou milhões de anos, né, houveram grandes quedas de meteoros. Esses meteoros, a maioria, como é nos tempos de hoje, são constituídos por gelo, certo? Então, o nosso oceano, nossa água que existe no planeta foi injetada, foi colocada por esses grandes meteoros. Por quê? Porque a Terra, nesse período aqui, não tinha oxigênio. Oxigênio é um grande protetor da nossa Terra. Então, o ar que existe é denso e o meteoro, ao se chocar contra esse ar, faz com que ele se desintegre, né? Então, a água foi colocada dentro desse corpo, né, através de meteoros. E o oxigênio só foi surgir livre na atmosfera apenas às 11 horas, ou seja, boa parte da vida da Terra não existia oxigênio livre. Portanto, se não tem oxigênio livre, existe dificuldade para ter vida na Terra, certo? E, finalmente, há 700 milhões de anos, surgiu essa biota chamada Ediacara, que jamais na face da Terra existiu nada igual. São formas que eles não conseguem distinguir o que é isso, o que seria essas formas. Isso aconteceu há 600, 700 milhões de anos, inclusive aqui no Rio Grande do Sul existem formas dessas.
Depois, há 541 milhões de anos, ou seja, às 21 horas, já se passaram quase uma eternidade, começam a surgir as primeiras formas de vida, que são esse aqui, ó. Esse aqui eu apresento para vocês, é o Anomalocaris, é o cara que vai daqui até aqui, é 3 centímetros de tamanho. Esse Anomalocaris só existia nessa época. E eles não conseguem botar esse cara em nenhum lugar, né? Dentro das formas de vida que existem hoje. E aí, nós temos finalmente que o geólogo conta como tempo geológico. Então nós temos aqui, ó, o tempo geológico que eu falei há pouco para vocês, 541 milhões de anos atrás, e o tempo que nós vivemos hoje. Nós estamos lá em cima. Então, tudo isso aqui começa a existir formas de vida que eu vou apresentar agora para vocês. Bem rapidinho. Existem 5 momentos na Terra que a vida foi estrangulada, quase houve uma extinção em massa da vida que existia ali. Então aqui, ó, há 443 milhões de anos, depois teve outro estrangulamento no Devoniano, há 350. Essa aqui foi a mais catastrófica. Essa aqui foi há 250 milhões de anos, em que 95% de toda a vida que existe na Terra foi quase extinta para sempre. Né? E depois nós temos uma extinção. Depois nós temos uma extinção aqui, ó, 66 milhões de anos. Essa aqui foi a mais famosa para nós, que foi quando os dinossauros foram extintos. Né? Depois nós vamos ver. Muito bem. Então nós estamos a 251 milhões de anos, estamos próximo das 23 horas, né, dentro desse nosso tema, e houve uma extinção em massa que matou 96% da vida na Terra. Vejam a configuração da Terra, não sei se vocês conseguem ver aí, mas nós temos o Pangeia nesse exato momento, né? Nós poderíamos ir daqui à Europa de carro, sem problemas nenhum, naquela época. E a vida em São Leopoldo, nesse lugar, era um grande deserto, extremamente quente, tá? Com temperaturas de 40, 50 graus todos os dias, e extremamente seco. Bom, vamos a 200 milhões de anos, estamos ali, ó, quase chegando às 23 horas, ó, não existe homem, certo? Não existe nem dinossauro. Os dinossauros começaram a surgir aqui, faltando 1 hora nos dias de hoje. E aí a configuração chega a 66 milhões de anos. Aí foi uma grande catástrofe, mais uma. Há 66 milhões de anos surgem os dinossauros. E então eles são gigantes, né? Passaram, mas eles começaram do tamanho de uma galinha. E aí o que aconteceu? Houve um grande bólido que caiu na Terra, que não foi seguro por esse escudo chamado oxigênio que a gente tem em volta da Terra. Então esse bólido caiu no que seria hoje Yucatán, que seria esse lugar aqui, ó, onde fica Cancún, né? Naquele lugar caiu. O que significa isso? Esse bólido, que tinha 10 km de diâmetro, veio com uma velocidade estúpida, ele se chocou contra a Terra e acreditam que o choque do meteoro aqui seria como pegar todo o arsenal nuclear da Rússia, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, colocasse naquele ponto e detonasse ele. Certo? Ele fez com que o eixo da Terra mudasse um pouco, mas mudasse completamente a temperatura, e o choque dele fez com que esses grandes animais, todos os animais com mais do que 25 quilos, entrassem em extinção. Ou seja, qualquer animal que está aqui em volta, nós incluído, né, seria extinto. Por quê? Porque durante o choque desse meteoro foi tão grande que na escala Richter, até hoje, os terremotos, na escala 9,5 é o maior na escala que existe. A escala Richter é do 0 ao infinito, certo? Quando vocês escutam o William Bonner falar 7 graus na escala Richter, é gigante. Agora, quando ele diz 9,5, é catastrófico. Tanto é que foi catastrófico que foi aqui na região de Concepción, fica aqui, ó. E aí provocou uma onda de tsunami que atravessou toda a região e atingiu o Japão, certo? E foi catastrófico no Japão, certo?
Só que aqui, nesse caso, a gente está falando de um terremoto de 13 graus na escala Richter. É gigantesco, tá? E fez com que levantasse uma poeira, e essa poeira ficasse durante décadas escuro. Ou seja, nenhuma árvore, nenhuma planta fez fotossíntese. Portanto, as plantas morreram. Portanto, os herbívoros vão morrer. E depois os carnívoros se alimentam desses herbívoros. Ou seja, a cadeia foi toda afetada. Por isso que animais com mais do que 25 quilos não sobreviveriam. Mas existiu um cara que sobreviveu, que é esse cara aqui, ó. Apresento para vocês o nosso parente mais antigo que existe na face da Terra. E por que eu estou mostrando ele? Porque ele é gaúcho. Esse cara aqui é gaúcho. É um mamífero. Vejam, há 20 anos atrás foi descoberto aqui no Rio Grande do Sul esses caras que se chamam assim, ó, mamíferos, formas que lembram um mamífero, né? E durante 20 anos acreditavam neles, né? Só que daí foram fazer uma investigação aqui, ó, nos dentes, né? E descobriram que ele tinha dente de leite. Mamífero tem dente de leite. E aí agora saiu, há um mês atrás, uma publicação de um daqueles cientistas que eu mostrei para vocês, dizendo que esse cara aqui, que foi descoberto há 200 milhões de anos, certo? Ele é o nosso parente mais antigo, é um mamífero. E esse mamífero vivia aqui, no Rio Grande do Sul e no norte da Argentina. Então, os mamíferos, os dinossauros surgiram aqui. Agora, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque ele foi mamífero desse jeito, vivia com, olha o tamanho do olho dele, gigante, né? Ele tinha hábito noturno, porque se ele ficasse de dia, os grandes carnívoros pegariam eles, certo? Então, ele tinha hábitos noturnos. E ele tem menos de que 25 quilos, portanto, ele sobreviveu à catástrofe do limite Cretáceo-Paleógeno, aquele que se chocou contra a Terra. Então ele foi o grande sobrevivente e nós somos frutos dessa sobrevivência desse cara aqui, certo? Bom, existem outros caras também que sobreviveram a isso aí. Apresento para vocês um foraminífero. Então, o foraminífero é um protista que vive nos oceanos. Só que olha como ele é legal. Ele tem uma parede... daqui até aqui, ele tem meio milímetro de tamanho, certo? Então ele é super pequeno. E ele tem uma carapaça de carbonato de cálcio. Só que ele, nessa carapaça, agora a gente tem equipamentos, inclusive aqui na Unicinos, que mede a paleo, ou seja, antiga, temperatura. Então a gente descobriu que nos oceanos, aqui em Tramandaí, na região, etc., há 60 milhões de anos, tinha uma temperatura de 37 graus Celsius, ou seja, tu entrava praticamente para tomar mate na água, né? Não exagero. Mas ele registra, então é bem interessante fazer essas pesquisas. Mas vamos continuar com as nossas pesquisas. O homem surgiu às 23 horas, 59 minutos e 54 segundos. Faltam 6 segundos para o momento atual. Ou seja, o homem nunca conviveu com os dinossauros. O homem nunca viveu com esses animais antigos. O homem é o ser que existe na Terra apenas nos últimos 6 segundos. Né? E está ali representado o nosso amigo presidente... Graças a Deus, esqueci o nome dele. Bom, aí nós temos aqui, quem é? Nós temos um novo tempo chamado Antropoceno, que é o tempo moderno. Certo? É o homem plástico e o concreto, certo? E aí eu vou apresentar para vocês algumas expedições que estão tentando contar a história desse momento aí, certo? Então eu apresento para vocês, ó, uma expedição que foi feita em 2019, um pouquinho antes da pandemia, num navio gigante, e nós saímos aqui, ó, de Punta Arenas, no extremo sul da Antártica, do Chile, e fizemos perfurações ao sul das Malvinas, deu errado, foi encontrado petróleo. Aí a gente veio para cá, e aí encontramos 4.600 metros de lâmina d'água, e fizemos perfurações de 600 metros depois do substrato. Muito bem. Durante 60 dias, viajando no navio, turnos de 12 horas, e toneladas e toneladas e toneladas de amostras. Para quê? Para contar uma história.
Então, qual é a história? O que os cientistas estão vendo? Que ao longo da Antártica existe uma corrente que ela faz esse sentido aqui, ó. Essa é o sentido da corrente. Mas vejam que ali tem umas setas no sentido contrário, no sentido anti-horário. Então, existem correntes anti-horárias que estão muito próximos da Antártica, que fazem com que icebergs que se deslocam desse lugar vão para esse lugar, onde a gente posicionou o navio e onde a gente posicionou a sonda. Tá? E o que acontece? Esses icebergs, eles largam sedimentos, eles arrancam esses sedimentos do continente antártico e vão largando à medida que eles vão derretendo e vão largando, vão derretendo e vão largando. Então a gente posicionou ali para saber qual é a massa que a Antártica tem perdido nos últimos 2 milhões de anos. Então agora eu vou apresentar para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Aí, agora tem que apresentar um filme. Agora só dá um stop. Tá, deu stop? Tá, então é o seguinte, o que eu vou mostrar para vocês é uma medida que foi feita de 79 a 2019 dos icebergs. Então vocês vão ver pontinhos brancos saindo, se deslocando da Antártica, ou seja, existe um deslocamento do gelo, derretimento do gelo, e ele vai dar a volta no sentido contrário, porque as correntes estão nesse sentido aqui, ó, certo? E vocês vão ver que vão ter pontinhos verdes, que é onde ele se extingue, né? Agora, o que vocês vão ver é que à medida que vamos chegando nos dias de hoje, o número de icebergs se deslocando, se desprendendo da Antártica, aumentou consideravelmente. Vamos lá. 1980, outros, ó, tá vendo aqui, ó. 84, alguns. 86, 88, 89, 91, 2, está aumentando. 94, 97, 98, 2000, 2002, 2005, 2006, 2008, 10, 12, 14, vejam a quantidade. Então, a massa que a Antártica tem perdido nos últimos anos está numa velocidade muito maior do que se pensava, certo? Então, o objetivo dessa expedição foi ir lá e fazer tentar prever, tentar descobrir o que aconteceu nos últimos 2 milhões de anos. E aí, considerando a Antártica, né, vocês estão vendo aqui, ó, a Antártica, ela, no inverno, ela congela, né, e aqui nós estamos no mês de novembro. Olha o volume de gelo, é quase o dobro da área que ela tem, certo? Então, a expedição era composta por várias pessoas, né, todas de vários países, e muita violência, né, ondas. Esse navio, ele não está andando, ele está parado. Então ele está geoestacionado, ele tem 7 motores que fazem com que ele não pode se movimentar enquanto ele faz a coleta. Então nesse momento existem ondas gigantes batendo sobre o navio. Eram ondas, chegavam, todos os dias tinham ondas de 4 metros, mas nesse dia tinha ondas de 7 metros. Então tem alguns amigos que chegam para viajar em cima de um iceberg. Os icebergs que são apresentados são gigantes, são 3 vezes o tamanho do navio, né? O navio tem dificuldades para fazer perfuração, porque ele tem que se deslocar, porque se esse iceberg bate, é Titanic de novo. Então, ondas, icebergs, e aqui, olha que legal, esse cara aqui, esse iceberg, isso aqui é nosso momento de lazer, certo? Olhar o iceberg passar. Mas aí, esse cara aqui, que é 3 vezes, ele está longe, ele está com uma câmera com bastante aumento. Ele é 3 vezes o tamanho do nosso navio. O nosso navio tem uma torre de 60 metros, certo? Então ele está muito maior. E aí se descobre uma colônia de pinguins vagando pelos icebergs, né? Então estão ali eles, lindos, maravilhosos, viajando pelo cosmos, né? Então essa colônia daqui a pouco vai perceber que eles vão estar em 1 metro quadrado, né? Porque vai derreter tudo isso aí.
E o navio tinha um buraco no meio para fazer essas perfurações, como eu disse para vocês, a 4.600 metros de lâmina d'água, e depois ele fez coletas de sedimento ao longo de 600 metros. E aí a violência, muita violência, ondas cobrindo o deck. E aqui uma experiência que foi feita, foi colocado esse copo aqui, ó, em 4.600 metros de profundidade. Então veja, a pressão que tem lá embaixo fez com que o copo diminuísse a 13 centímetros de tamanho. Então vocês têm que pensar que todo equipamento que vai lá para baixo, ele tem que resistir à pressão e à temperatura. Muita discussão científica, muitas... E aqui está o navio, ele tem 130 metros de comprimento, o tanque dele cabe 1 milhão de litros de diesel, então façam as contas quanto custa ele, e ele tem autonomia para ficar 75 dias parado, nós ficamos 60, né, nesses lugares. E tem uma população de pessoas, de 130 pessoas que ficam vivendo aqui e comendo todos os dias. E tivemos algumas visitas, então as baleias que vêm para o litoral do Brasil também aparecem aqui. Então eles são muito curiosos, então eles vêm em grande quantidade. Aí tem um outro filme. Está sem o som, mas... Oh, desculpa. De novo. Ali vai aparecer o outro. Eles são extremamente curiosos, todos os dias vinham sempre novas baleias para visitar e para saber quem são esses caras. Então todos os dias a gente tinha esse prazer de trabalhar com elas. Obviamente a gente não estuda as baleias, a gente estuda outras coisas, mas esse aqui é interessante. Eles vão passar por baixo do barco agora. E elas vinham e se esfregavam no casco, todos os dias faziam maravilhas para nós. Bom, então nós tínhamos icebergs e baleias. Mas eu queria mostrar para vocês essa imagem aqui, ó. Isso aqui é a imagem da Antártica, certo? Então, ao longo da Antártica existe uma corrente que é considerada a corrente do Círculo Antártica, que ela dá a volta na Antártica. Então, se tu largar, e aconteceu uma boia, que foi descoberto que era uma boia chinesa, boia de mapeamento, né, que eles largam uma boia, ela é estática, ela é parada, e rompeu o cabo. E aí foi descoberta nessa região aqui, assim, ó, na África do Sul, por um navio alemão. E aí eles foram ver de quem era. Há 2 anos atrás, ela tinha sido largada aqui. Ninguém sabe quantas voltas ela deu na Antártica, mas ela foi encontrada no outro lado, né? E para mostrar para vocês que é uma região extremamente profunda. Mas o que acontece? Vocês já ouviram falar no Estreito de Drake, né? Então o Estreito de Drake é esse cara aqui, ó, que há 30 milhões de anos se desconectou da América do Sul. E a água, a circulação oceânica que existe aqui faz com que esse lugar seja o pior lugar para se navegar, né? Ele é extremamente cheio de ondas, e era onde a gente estava botando a sonda para fazer investigação, certo? Então, foi momentos difíceis. Durante 2 meses andávamos que nem bêbados, mas sem beber. Aí fizemos uma segunda expedição na Antártica, durante a pandemia. Aí, dessa vez, em vez da gente fazer investigações aqui, a gente veio para essa ilha aqui, ó, exatamente essa ilha, ilha de Seymour, tá?
Porque ali tem o registro do impacto do meteoro, lá que matou os dinossauros há 66 milhões de anos também. E aí a gente ficou ali, ó, acampados, durante 54 dias na Antártica, com temperaturas extremas, 300 quilos de material coletado, 30 caixas de comida e um alpinista, né? 54 dias sem internet, 54 dias perdidos no meio do gelo. Quando foi instalada a barraca, a temperatura era menos 17. Quando saíram, próximo de sair, porque era bem verão, a temperatura estava 15 graus, foi registrado 19 graus positivo, certo? Que foi um recorde na Antártica. Nunca foi registrado isso. Mas foi registrado por uma outra estação, uma estação inglesa, próximo daqui, dessa ilha de cima. Então eu vou apresentar algumas imagens de um cientista trabalhando. Então ele está ali, ó, fazendo coletas. Esse cara aqui é o Rodrigo, ele tem 30 anos e fez mestrado, doutorado, viajou por vários lugares, Japão, nos Estados Unidos, para ter conhecimento para fazer a coleta, né, nesse lugar. Aqui tem os outros pesquisadores caminhando próximo ao litoral. Vejam, quando está menos 17, você não pode nem caminhar praticamente, porque está muito frio. Mas quando está muito quente, derrete tudo e vira uma lama. Então, virou um lamaçal muitas vezes. Esse aqui é um navio brasileiro que leva os pesquisadores para a Antártica. Vejam aí as geleiras. Ele não é quebra-gelo, ou seja, ele tem um medo danado de passar num lugar como esse, porque qualquer montinho de gelo desses aqui pode causar um dano irreparável para o navio, né? Lembra do Titanic, né? Então, esse cara aqui, lembram que gelo, ele só fica uma parte em 9 descoberto, ou seja, tem outras 8 partes embaixo. Então, se vocês estão vendo aqui 1 metro para fora, ele tem 9 ou 8 para baixo. Então, ele pode ser muito maior do que se pensa, muito maior do que se vê. Então eles realizam pesquisas, fazem caminhadas, coletam amostras para fazer várias análises que eu vou mostrar agora para vocês também. Fazem coletas, enxergam pinguins e lobos marinhos e etc. Para finalmente começar a ver as primeiras pesquisas. Então eu apresento para vocês, fruto dessa pesquisa, aqui eu apresento, ó, formas que estão nas rochas, são microfósseis, ou seja, fósseis que estão na rocha. Então eu apresento para vocês um radiolaro. Esse bicho aqui é um protista marinho, ele está lá dentro da rocha. Depois, aqui, ó, esses caras aqui, ó, esse cara aqui é silicoso, sílica. Esse cara aqui é foraminífero, é carbonato de cálcio. E esse cara aqui embaixo é diatomáceas, são protistas silicosas, que se adaptam muito bem à Antártica. Tá? E, finalmente, vou mostrar para vocês que os oceanos são muito mal conhecidos. Então, esse aqui foi a primeira visão sem a água, que foi feita por uma pesquisadora da França. Vejam que embaixo da água, que a gente não vê, existem cadeias e cadeias de montanhas, né, gigantescas, às vezes com picos de 4.000, 5.000 metros, mas que estão fora da água. Então, vocês já ouviram falar em Fernando de Noronha? Eu espero que vocês façam essa viagem um dia, que fica aqui assim nessa região. Fernando de Noronha está a 5.000 metros acima do assoalho oceânico. Portanto, vocês estão caminhando em Fernando de Noronha sobre uma montanha de 5.000 metros, certo? Só que só tem um pingo aparecendo para fora da água. Então, esse aqui é o oceano. Apenas 20% desses lugares aqui, ó, são conhecidos. 20%, 80% é desconhecido. Então existe uma enorme quantidade de dados, inovações e tecnologias para a gente poder acessar a esses lugares que são gigantescos e são muito profundos. E aí vem os resultados. Então, dessas expedições já surgiram alguns artigos, né? 3 anos, é muito pouco tempo para fazer uma pesquisa. Então, aqui está a primeira pesquisa, que é na região da Antártica. Essa menina aqui falou a respeito da evolução da Antártica nos últimos 30 milhões de anos. Esse é o primeiro resultado da expedição, pegando o material que a gente coletou lá na Antártica. O segundo artigo
trata da magnetoestratigrafia. Magneto, bom, vocês já ouviram falar do magnetismo. A Terra tem magnetismo, a bússola aponta para o norte, etc. Mas, na Terra, nos últimos 1 bilhão de anos, a Terra mudou o norte. Então, o nosso norte hoje aponta, a nossa bússola aponta para o norte hoje. Ela simplesmente vira para o sul, de uma hora para outra. Então, existem vários registros da Terra sobre essa virada da bússola. Então, esse cara contou a história, porque nós estamos... O que está acontecendo exatamente em cima do Brasil? Existe uma anomalia magnética sobre a América do Sul e principalmente sobre o Brasil, pegando Brasil, Uruguai e Argentina. Essa anomalia ninguém sabe explicar por que tem tanto magnetismo na Terra nesse lugar. Então, está sendo feito estudos, vários estudos para identificar que pode estar relacionado inclusive a doenças. E finalmente foi estudado foram realizadas pesquisas nessa expedição em bactérias, só que bactérias de 1 milhão de anos, que continuam vivendo em rochas de 1 milhão de anos. Então isso aqui é uma grande contribuição científica. Então, ao longo desses próximos 3 ou 4 anos, muitas outras investigações vão surgir em função dessas aventuras científicas. Então eu gostaria só de apresentar para vocês algumas ideias de uma ciência, de como é realizada a ciência, certo? E finalmente, novos projetos a gente está tentando investigar agora, nesse exato momento aqui no ensino, com parceiros internacionais, de como evoluir os oceanos Atlânticos, principalmente o Oceano Atlântico. Por quê? Porque existem essas placas que vocês estão vendo aqui, ó, aqui é uma placa, aqui é outra placa, elas se distanciam 10 centímetros por ano uma das outras, certo? Então, nosso objetivo é identificar como foi a evolução desse Oceano Atlântico nos últimos 120 milhões de anos. Por exemplo, aqui, nesse exato momento, ó, há 120 milhões de anos, existe uma ruptura entre a América do Sul e a África. E essa ruptura se deu exatamente no que seria hoje Pernambuco e Rio Grande do Norte. Essa ruptura fez com que depósitos minerais se depositassem no fundo oceânico daquele tempo. Então, um deles é o pré-sal. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que essa região aqui, ó, é riquíssima em petróleo. É a maior riqueza brasileira. O Brasil produz 3 milhões de barris. 3 milhões de barris é o 9º país em produção de petróleo. E ele pode ter mais, porque o Brasil é tão grande que ainda não descobriram as jazidas que estão aqui, já se sabe. E agora existe uma nova fronteira exploratória que fica na foz do rio Amazonas, que tem muito gás. Como a gente sabe disso? Porque os africanos, as companhias africanas e companhias europeias e americanas descobriram grandes jazidas na costa oeste da África. Então, por espelhamento e por falta de recursos também, o Brasil concentrou bastante energia na Bacia de Santos. Então agora vocês vão escutar nos próximos 30 anos as grandes descobertas, um novo pré-sal que fica posicionado no norte do Brasil. É isso aí. Muito obrigado.